Você já parou para pensar que o espanhol que realmente importa não está só nos livros ou nas salas de aulas, mas nas conversas do dia a dia, nas ruas, nos cafés e nas casas dos primos hispânicos? Exatamente isso que vamos explorar aqui. O espanhol real, vivo, aquele que as pessoas usam todos os dias para trabalhar, se divertir, fazer amizades e resolver problemas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol do Dia a Dia. Aqui é o Primo Jimmy. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e com fluência de verdade, tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje, com 21 frases, tá? Um contexto de rotina diária, beleza? Então, vamos começar. Me despierto temprano todos los días. Me despierto temprano todos los días, tá bom? Que seria eu acordo cedo todos os dias. Em espanhol, a palavra acordo e cedo para nós é despierto, ou no caso o verbo despertar, e cedo seria temprano, tá bom? Temprano. Próximo. Me levanto a las 7 de la mañana. Me levanto a las 7 de la mañana. Lembrando que palavras com V têm o mesmo som de B, tá bom? Por isso que eu falei levanto, levanto, tá bom? Levanto a las 7 de la mañana. Essa letra aqui, com tio, ela se chama de ñ, ñ, e tem um som parecido ao NH do português, tá? Então, a gente fala ñ, ñ, e NA é nha, nha, tá? É um som bem parecido com o nha do português, tá? Não é o mesmo, parecido, beleza? Que seria eu me levanto às 7 da manhã, tá? E outra coisa, o sujeito no espanhol costuma ser omitido, beleza? Por exemplo, aqui eu me levanto. Nós poderíamos colocar também eu me levanto. Sim, a gente pode colocar. Às vezes acontece, mas a tendência é omitir, tá bom? Quando você realmente coloca o sujeito, quando você precisa especificar, tá? Que a ação realmente, o sujeito é importante ser falado. Mas a tendência é não falar o sujeito, beleza? Por quê? Porque o verbo é levantar, tá? O verbo é levantar. Então, levanto está conjugado para o sujeito eu, beleza? Que seria eu, tá? É por isso que a gente costuma omitir o sujeito, pelo fato do verbo já estar conjugado para o sujeito, beleza? Próximo. Desayuno antes de salir de casa. Desayuno antes de salir de casa, tá? Desayuno quer dizer café da manhã, tá bom? E é engraçado, porque quando você não come nada de manhã, a gente fala ayuno, ayuno. Uma coisa engraçada e que você vai perceber com o tempo é que as palavras que começam com des indicam contrariedade. No caso, ayuno quer dizer deixar de comer em um horário ou tempo determinado. Então, no caso, se o significado de ayuno é não comer, desayuno quer dizer que você vai comer num horário determinado. E no caso, desayuno é o horário que se come de manhã, tá? O que seria no português ou no Brasil? Café da manhã, para nós, a gente fala desayuno, desayuno, beleza? Outra coisa, palavras com S, independentemente, por exemplo, aqui você fala casa, certo? Para nós não muda o som do S, sempre vai ser som de S, tá bom? Faz de conta que está escrito com dois S's, tá? Então você falaria casa, beleza? Sempre, tá? Lembre-se disso. Palavras com S sempre terá som de S, beleza? Então, desayuno antes de salir de casa seria eu tomo café da manhã antes. A gente fala antes, antes. Você fala antes de sair de casa, certo? Eu tomo café da manhã antes de sair de casa. É um pouco diferente a pronúncia. As pronúncias em espanhol são mais, digamos que, do jeito que está escrito, beleza? Antes salir casa de, tá? Próximo. Por la mañana siempre hago ejercicio. Por la mañana siempre hago ejercicio, tá? Que seria de manhã eu sempre faço exercício, tá? O verbo faço, no caso fazer, seria hago, do verbo hacer, beleza? A gente já falou mañana, letra N, tem som nasal, então mañana seria simplesmente manhã, beleza? Sempre,
no português é sempre, tá bom? E exercício, você escreve com X, você fala exercício, a gente escreve com essa letra aqui, a gente conhece como J. J. E eu acredito que na sua cabeça você deve estar pensando que está escrito com R, porque tem aquele som, né? J, J, J. Mas não, para nós, se escreve do mesmo jeito que você escreve. Você escreve J, J. Só que J, aquele som do J é som de garganta para nós. Então a gente fala. Então aqui no caso é J. E seria G, é exercício. J-O, jo, tá bom? É um som de garganta. Próximo. Voy al trabajo en autobús. Ou voy a, aqui mudaria, tá? Porque se for escuela, seria a la escuela, tá bom? Aqui não seria al escuela, tá? Se for trabajo, trabajo é trabalho, tá bom? A gente já falou que essa letra aqui a gente conhece como J, tá? E J tem aquele som de garganta, e como é um J-O, seria jo. É por isso que a gente fala trabajo, trabajo. No caso, se for trabajo, seria trabalho, é correto falar al. Então, voy al trabajo. Mas, se for escuela, escuela, que seria escola, tá? Nem todo lugar fala escuela, tá? Tem lugares que também falam, por exemplo, colegio, colegio, também seria escuela, beleza? Então, se for escuela, seria voy a la escuela, tá? Nesse caso, não seria voy a la escuela. Aí é errado, tá? Voy a la escuela, tá? Se fosse a palavra colegio, tá? Aí sim seria voy al colegio, tá? Então, autobús. Olha, tem uma coisa que eu não gosto de algumas pessoas, bom, supostamente são professores porque fazem vídeos na internet ensinando espanhol. Então, supostamente são professores. Então, beleza. Mas o que eu não gosto é que essas pessoas fazem a tradução somente pelo fato que chama atenção. Porque, por exemplo, ônibus tem uma tradução que é distinta em diferentes lugares, tá? Tem lugares que se fala, que nem aqui, autobús. Tem lugares que falam caminhão, micro, e tem várias palavras de diferentes regiões, seja na Espanha, seja no México, seja na Argentina, no Peru, Chile. O mais peculiar é o jeito como que o chileno chama ônibus, tá? Eu não vou falar aquela palavra, tá? Mas é uma palavra que você usa muito aqui no Brasil, é a parte íntima da mulher, tá? Eles chamam daquele jeito. E tem muito, diz que professor, que ensina que ônibus se fala daquele jeito, que ônibus se fala com aquela palavra que você costuma falar, a parte íntima da mulher. Você não fala assim, e fala aquela palavra pi. Eu não quero falar essa palavra agora. Eu falo, claro, putz, eu sou gente, sou que nem você. Tem horas que eu também falo palavrão, tá? Mas o fato é que, sim, lá no Chile falam daquele jeito, mas o professor, a pessoa, precisa especificar que naquele lugar se fala daquele jeito. Não falar que ônibus se fala assim. E é errado. É muito errado falar desse jeito, ensinar daquele jeito, porque não é assim que funciona, tá? Então, autobus é um jeito, ônibus é um jeito, micro é um jeito, caminhão é um jeito, e assim, e tem vários, tá? Como você sabe, você precisa procurar palavras neutras ou palavras da Espanha, que geralmente as palavras da Espanha praticamente todo mundo conhece, tá? Não necessariamente a palavra da Espanha é a principal, é a genérica, beleza? A que todo mundo usa. Mas tem palavras que se usa, por exemplo, meio a meio. Por exemplo, mandioca. Mandioca tem uma parte que fala, por exemplo, parte do sul, seja Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, tá? E tem a palavra yuca. Yuca, que seria a mesma coisa, seria mandioca, só que se fala, por exemplo, no Peru, México, Colômbia, Espanha, tá? Então, nesse caso, são duas palavras, pelo menos as principais. Yuca e mandioca, tá? Para falar da mandioca. Mas no caso de ônibus, tem muita palavra, tem várias palavras em diferentes regiões, tá bom? É por isso que a gente precisa, nós como professores, precisamos explicar que ônibus tem várias traduções, tá bom? Dependendo do lugar. Então, se você for se comunicar com hispânico, o hispânico for falar para você, não fica chocado quando você ouvir essa palavra, tá? Principalmente o chileno, tá? Se você for para o Chile e o ônibus estiver chegando, ele vai falar, chegou a aquela palavra
que a gente costuma falar muito quando tá xingando alguém. Tá beleza? Então, vamos continuar. Empiezo a trabajar a las 8:30. Empiezo a trabajar a las 8:30, tá? Se fosse estudar, empiezo a estudiar a las 8:30, tá? Empiezo a estudiar a las 8:30, tá? Que seria, eu começo a trabalhar às 8:30 ou eu começo a estudar às 8:30, tá bom? A gente já falou palavras com J, som de garganta, trabalhar, tá? Essa letra aqui, CH, seria ch, ch, ch. Assim, tem aquele som, ch, ch, ch. Então, ocho, 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 tá? 8:30, 8:30, tá bom? 8:30, beleza? Começo tem uma tradução literal que seria comienzo, tá bom? Começo seria comienzo, tá bom? E comienzo e empiezo são palavras muito parecidas, tá? Tem uma diferença sutil, mas nesse caso aqui funciona muito bem qualquer uma das duas. Empiezo a trabajar ou comienzo a trabajar, tá bom? Próximo. Almuerzo al mediodía. Almuerzo al mediodía, que seria eu almoço ao meio-dia, tá bom? Palavras com a letra Z a gente conhece como zeta. Zeta, tá bom? E zeta em Latinoamérica tem o mesmo som do S, tá bom? É por isso que eu falei almuerzo, almuerzo. Na Espanha, os primos espanhóis, eles falam a zeta como se fosse um som de TH do inglês, sabe? Aquele TH, quando a língua encosta nos dentes. Almuerzo, almuerzo, tá? Os espanhóis falam daquele jeito, tá? Almuerzo al mediodía, tá bom? Mas se for latino-americano, nós falamos la Z com o mesmo som do S, beleza? Então, almuerzo al mediodía, tá bom? Próximo. Tomo um descanso a meia tarde. Tomo um descanso a meia tarde. Seria eu faço um intervalo no meio da tarde, tá bom? Eu sempre falo que fazer uma tradução literal é um jeito errado de você aprender espanhol. Porque, por exemplo, aqui, ainda bem que achamos um exemplo para essa explicação. Então, você, pelo fato de ser brasileiro, pelo fato de falar português, você vai pensar primeiro em português. Então, você vai traduzir aquela palavra, aquela frase, para poder se comunicar com um hispânico. Então, você vai pensar assim, eu faço um intervalo, seria eu hago um intervalo, tá? Intervalo tem a mesma tradução, intervalo, intervalo, beleza? Porém, tem sinônimos, que seria, por exemplo, descanso, pausa, tá? Entre outras, tá? Tem várias palavras. Então, beleza. Você falaria assim, tá? Eu hago um intervalo, tá? O hispânico vai falar, vai pensar, eu hago um intervalo. Talvez entenda, não sei, eu hago um intervalo, eu ficaria muito confuso, tá? Se eu escutasse alguém falar assim, eu hago um intervalo. Eu hago um intervalo. Para começar, intervalo é uma palavra muito comum, tá? Não, só que nesse contexto aqui não é o correto. É por isso que a tradução aqui está como descanso. Porque intervalos, por exemplo, em matemática, se usa muito intervalos dos números, de espaços, esse tipo de coisas, tá? Agora, você está falando de uma pausa, um descanso. Por isso que descanso, pausa, nesse contexto aqui, seria o mais adequado, o mais correto. Então, beleza. Digamos que você sabe disso, então você fala, beleza, vou usar descanso. Então, eu hago um descanso. Eu hago um descanso ainda não é natural, porque não tem como você fazer aquele descanso. Você não cria aquele descanso. Você está pegando aquele descanso. Você está pegando um tempo para descansar, tá? Você está pegando aquele tempo, aquele período de tempo para fazer um descanso, tá? Então, por isso que a gente fala, tomo um descanso, tá? Então, lembrando, traduções literais nem sempre funcionam. Beleza? Próximo. Salgo del trabajo a las 5. O salgo de la escuela a las 5. E se fosse colegio, que a gente já falou que escola também quer dizer colegio, seria salgo del colegio a las 5. Tá bom? Que seria eu saio do trabalho às 5 ou eu saio da escola às 5. Tá vendo como que em português também muda? Do trabalho, da escola. Que seria del trabajo, de la escuela. Tá bom? Próximo. Ceno com minha família por la noche. Ceno com minha família por la noche. Eu janto com a minha família à noite. Próximo. Antes de dormir, leo um livro. Antes de dormir, leo um livro.
que seria antes de dormir, eu leio um livro, tá? Próximo, me acuesto a las 10. Me acuesto a las 10. Eu vou para a cama às 10, tá? O som do Z para você é diferente, bem diferente. Para nós não, é mesmo o som do S, é bem mais fácil. 10, tá bom? 10, é mais fácil. Você não fala 10. Se você falar 10, aí a pessoa vai achar estranho. Então é 10. 10, tá bom? Me acuesto a las 10. E acostar é deitar, tá? No caso, você falaria, eu vou para a cama. Mas literalmente seria acostar. Acostar seria deitar, tá bom? Próximo. Normalmente me ducho por la noche. Normalmente me ducho por la noche. Tá vendo? CH, CHO, cho. CHE, che. Ducho, noche, tá? Normalmente eu tomo banho à noite. O mesmo som que você faz aqui, noite, é um som bem parecido com esse aqui, noche, noche, tá? Se nós falássemos em espanhol desse jeito, a gente falaria noite, noite, tá bom? Próximo. A veces me quedo hasta tarde trabajando. A veces me quedo hasta tarde trabajando, tá? Que seria às vezes eu fico até tarde trabalhando, tá bom? Próximo. Siempre reviso mis correos electrónicos. Siempre reviso mis correos electrónicos. Eu sempre verifico meus e-mails, tá? E-mails é uma palavra que também se entende, tá? Mas é muito comum a gente falar correio eletrônico, tá bom? Ou simplesmente correio. Próximo. Los fines de semana me relajo y duermo más. Los fines de semana me relajo y duermo más. Que seria, nos fins de semana eu relaxo e durmo mais, tá bom? Que haces em tu tempo livre? Que haces em tu tempo livre? O que você faz no seu tempo livre, tá? Repara aqui que as perguntas em espanhol precisam começar na escrita com a pontuação de interrogação, tá? O ponto de interrogação, beleza? A diferença do português que você somente coloca no final da pergunta, a gente em espanhol precisa colocar no começo da pergunta também, tá bom? E repara que ele se escreve de ponta cabeça, ao contrário, tá? Beleza? Próximo. Hago las tareas del hogar después del trabajo. Hago las tareas del hogar después del trabajo, tá? Eu faço as tarefas domésticas depois do trabalho, tá? Próximo. Dedico tempo a mis pasatiempos. Dedico tempo a mis pasatiempos. Que seria eu dedico tempo aos meus hobbies, tá? Hobbies também é uma palavra que se entende em espanhol, beleza? Tengo una agenda muy apretada hoy. Tengo una agenda muy apretada hoy. Eu tenho uma agenda muito apertada hoje, tá? A gente fala agenda. Você fala agenda, a gente fala agenda. Porque o som do G, que seria G para nós, é um pouco diferente, tá bom? Dependendo do caso, tá? Se for GE, G. Se for GUE, seria G, tá? Muda um pouco, dependendo, beleza? La gestión del tiempo es clave para mí. La gestión del tiempo es clave para mí. Aqui é gestión, gestión. Aqui é agenda. Tá vendo como aqui também é igual? Gestión, agenda. Agenda, gestión. É igual, tá bom? La gestión del tiempo es clave para mim. A gestão do tempo é fundamental para mim, tá bom? Essas foram as nossas 21 frases em um contexto rotinário do dia a dia e falando muito de tempo, tá bom? O que você achou? Teve muitas dúvidas? Se você teve alguma dúvida, escreva nos comentários. Por favor, escreva nos comentários para eu saber as suas dúvidas, se você está entendendo, se eu estou te ajudando, tá bom? Escreve nos comentários, conversa comigo, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.